Vamos falar de racismo hoje. Vamos começar mais uma série de vídeos. Eu vou tentar aqui dar uma geral para vocês sobre aquilo que eu aprendi ao longo desses 4 anos, principalmente, porque foram 4 anos de doutorado, né? Quatro mais os outros, né? Tô considerando os últimos 3 anos. Tá um calor imenso aqui no Rio de Janeiro. Eu tô gravando, tá cheio de luz. Eu não fico só, eu não fico só com ring light. Na verdade, tem que comprar um que seja bom, né? Tô com as luzes da cozinha. Hoje tá um calor grandíssimo. Estou aqui morrendo de calor, mas enfim. Como eu tô falando com vocês, eu vou iniciar uma série. Hoje eu vou falar, assim, sobre as origens do termo do racismo, que as pessoas acham que foi o movimento negro que criou. É uma coisa muito mais complexa do que vocês podem imaginar. O termo, por exemplo, só para início de conversa, racismo, foi criado dentro de um contexto da Segunda Guerra Mundial, quando o termo foi usado em um jornal, se eu não me engano, francês, em que falou em racismo, a relação entre os alemães com a população judia que estava sendo enclausurada, estava sendo morta durante o período do Holocausto. Então, todas aquelas ações criaram esse termo para vocês verem como pessoas negras nem eram vistas, né, como seres humanos, para início de conversa. Mas antes de eu continuar aqui com o vídeo, começar a preparar as coisas do meu jantar, assim, porque hoje eu estou preparando de novo o meu jantar, vou fazer a mesma coisa que ontem. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aí no meu canal, tá? Além de se inscreverem no meu canal, deixem um curtir, gente. É importante para que outras pessoas vejam o vídeo, né? Que as pessoas conheçam o conteúdo. Se você ainda não me conhece, meu apelido é Estir, mas né, meu nome é Pedro. Sou aqui do Rio de Janeiro. E é um prazer ter você aqui no meu canal. Eu falo sobre diversos assuntos e agora eu resolvi começar a falar sobre raça, que é um dos meus temas assim mais de maior especialidade, porque eu estudei isso durante um bom tempo, né? Enfim, aí continuando, criaram esse termo, né, nesse momento histórico, que a gente tem ali uma relação, gente. Ai, desculpa pelo barulho, é que eu tô tirando aqui o, as coisas. Deu ruim aqui, gente, mas eu vou continuar com o vídeo mesmo assim. Aí, eles criaram esse termo, mas engraçado, né? Quando a gente está falando ali das relações racialmente estabelecidas ao longo do tempo, ninguém se preocupou com as populações, né, que já estavam sofrendo com desigualdades atreladas a questões fenotípicas, históricas e culturais, né? A gente tem que lembrar que lá na época da modernidade, né, quando a gente teve as grandes navegações, a gente teve um estabelecimento da ideia de moderno, né, que seria o civilizado. Não, não estou falando da modernidade contemporânea, mais contemporânea, não. Estou falando lá atrás, tá? Quando a gente tem lá a expansão marítima, né, que fala, eu chamo de colonização mesmo, né? É a época moderna, né? Aí a gente tem o desenvolvimento de duas ideias que vão ser muito importantes, a de civilização e de humanidade. Você sabia que humanos eram os brancos europeus? Porque o resto para eles era primitivo. Inclusive, esse era o termo que eles utilizavam, né? Primitivos. Mas é engraçado que esses primitivos, que eles chamam de primitivos, foram responsáveis por várias é, questões ali que estavam atreladas à tecnologia, né? E que foram simplesmente descartadas porque, enfim, ou eles descartaram ou eles incorporaram dentro da cultura deles de uma forma um tanto, digamos, forçada, né? Bom, eu vou agora separar o arroz. Eu vou botar aqui a panelinha desse lado. Vou sumir um pouco da câmera, tá, gente? Mas eu tô aqui ainda. Só tô separando. Vou pegar o arroz agora. Tô suando muito, gente. Eu tô usando até um papel toalha para secar um pouco. Mas aí, continuando, então você teve toda essa questão relacionada ao aspecto, né,
do que era considerado humano e também civilizado. Então você tem lá todas aquelas populações excluídas. Só que veja, esse processo de exclusão ele foi fundamentado em diversas coisas, até a fundamentação bíblica, né, porque os filhos de Cã eram amaldiçoados, né, tá relacionado aos povos vindos de África, para dar um exemplo para vocês. Daí tudo vira justificativa para menosprezar, inclusive classificar, eh, como mais próximo ou não de outros, seres que estão lá, certos primatas, né, os seres próximos, né, dentro de uma suposta evolução, e não estou falando da teoria da evolução, mas estou falando dessa evolução humana, né, que os macacos, eles evoluíram para as pessoas negras, que evoluíram para as pessoas brancas. Assim, existiam muitas teorias, eugenistas que acreditavam nisso, utilizando a teoria da evolução de forma negativa, né, de forma muito, equivocada propositalmente. E aí você tem o estabelecimento de uma relação muito problemática que persiste até hoje, né, em que você tem grupos que são grupos dominados, tanto ideologicamente quanto financeiramente, e grupos que são os dominadores, e vão exercendo ali relações de poder até hoje, como a gente percebe na nossa sociedade, né. Vou sair aqui de novo da câmera, mas já vou aparecer, porque eu vou guardar o o refrigerante aqui, porque ele estava congelado, agora já descongelou. Agora eu posso guardar. Mas aí continuando, né, o nosso papo, a gente teve um problema muito grande que foi esse, né, que foi estabelecido historicamente. Inclusive tem um monte de gente que quer negar e tem gente que gosta de fazer umas comparações esdrúxulas, né, falando: "Ai, mas fulano sofreu também". Eu fico assim: "Gente, a questão não é de quem sofreu mais, quem sofreu menos, ou se foi desse jeito ou foi daquele jeito, o que que a gente tem retratado na história. O que que a gente tem retratado na história? Que os povos, vindos de África foram escravizados, foram, levados em navios negreiros. Esses navios, eles estavam, cheios de pessoas negras que estavam em péssimas condições, e aí não há o que justifique esse mal feito, né, historicamente. As pessoas tentam justificar o tempo todo. Inclusive, se vocês não sabem, a escravidão até hoje não foi considerada um dos maiores crimes feitos contra a humanidade, tá? Você sabia disso? Essa falta de reconhecimento diz muita coisa. Se eu não me engano, teve até um país que solicitou isso, se eu não me engano, a ONU. Posso estar completamente errado, vou até verificar depois para vocês, mas teve algo assim do tipo. E quando você pergunta para as pessoas: "Ai, quais foram os maiores crimes feitos contra a humanidade?", todo mundo lembra dos judeus, todo mundo lembra de várias outras situações, mas esquecem sempre da escravidão. E a escravidão estabeleceu uma relação muito ruim e problemática, que é a ideia de mercadoria entre seres humanos. Que, como eu te falei, naquela época as pessoas não viam pessoas negras como humanas, então olha o nível do problema. Vou começar a lavar o arroz agora, tá? E aí a gente tem aí uma grande problemática, que persiste em estereótipos, em ideias, em imagens que são reproduzidas constantemente em diversos lugares, né. A gente tem a problemática, por exemplo, da mulher negra como empregada, ou de pessoas negras assumindo papéis subalternizados. Longe de querer, assim, me achar, me considerar melhor do que alguém, porque eu acho que todo emprego é digno e todo mundo, eh, merece, né, ocupar, todas as profissões e tudo mais. Eu fui numa loja, né, comprar a capa do iPhone que eu estou usando agora, né. Aí tudo bem, eu fui lá. Eu fui, inclusive, acho que eu estava com esse modelito aqui que não é muito, né, não é muito chique, não é muito nada assim, mas, né, é uma roupinha bacaninha, eu gosto dela. Enfim, a moça não percebeu que eu era um cliente, achou que eu era um dos vendedores. Olha, novamente, eu não tô aqui querendo diminuir nenhuma profissão, não é isso. Mas é porque é engraçado que mesmo quando você tá ali
como uma pessoa que está adquirindo o produto, as pessoas acham que você é um vendedor ou vendedora, né. Essas suposições maravilhosas. Não é a primeira vez que isso acontece, né. Eu nem estava com pose de vendedor, estava mexendo no meu celular, estava brincando, dava para você supor que eu não era um vendedor ou né. Então, assim, tem umas coisas que a gente não percebe, na verdade são estereótipos que permanecem aí fixos na nossa memória e a gente fica reproduzindo o tempo todo, às vezes percebendo, às vezes sem perceber. Só um momentinho, gente. E aí, né, isso daí é consequência de toda uma construção que é histórico-social, que a gente não pode abrir mão na hora de discutir sobre raça. Por quê? Porque isso é resultado dos impactos desses processos como a colonização, não é mesmo? E aí isso fica fixo na cabecinha, isso permite às pessoas, né, que elas façam e acreditem, que possam fazer qualquer coisa, né, e possam agir dessa forma. É por essas e outras que, por exemplo, quando a gente pega o atlas da violência, as pessoas negras são sempre as mais atingidas. "Ah, mas não é a maioria da população", é, mas os números são muito alarmantes. Eu vou até deixar aqui o link para vocês consultarem o atlas da violência, porque assim, as pessoas estão achando que o que aconteceu com a médica é uma exceção. Desculpa, não é exceção, é regra. Muitas pessoas negras, elas são interpeladas em vários espaços sociais, inclusive quando elas não são culpadas. Eu não acho que eu não sei se eu já contei essa história, mas vocês sabiam que quando eu estava lá no meu ensino médio, eu fui com um grupo de colegas e eu fui a única pessoa que foi, revistada por um segurança no shopping? Era numa loja de departamento. Na época eu não tinha noção das coisas, eu não parei para pedir ajuda ou qualquer outra coisa, ou até denunciar, o que foi um erro, né, eu poderia muito bem ter feito isso, mas eu era menor de idade, enfim. E eu acho engraçado, eu era a única pessoa negra naquele recinto, por que que eu fui a única pessoa que interpelaram, né, mas enfim. Gente, eu vou fechar aqui o vídeo agora, tá, pra eu terminar aqui de fazer o meu arroz. Na verdade eu vou continuar fazendo o arroz, mas daqui a pouquinho, tá. Bom, obrigado por quem ficou até aqui, no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre raça, tá bom. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.